Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Blogueiro e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha receita para a produção de artigos em texto. Anteriormente eu publiquei um vídeo onde eu falei sobre a produção de vídeos, uma fórmula de produtividade que eu adotei nos meus trabalhos e que tem dado certo. E hoje eu quero mostrar a fórmula que eu uso para escrever artigos, mas não vou falar aqui de uma fórmula de produtividade. O que eu quero falar é a fórmula para produzir o artigo bom, aquele artigo que vai para o top das pesquisas, que tem bastante visitação, comentários, bastante participação do seu leitor. Não é uma dica para produzir mais, mas sim para produzir melhor, ou seja, como escrever artigos bons de verdade para o seu blog. Também gostaria de salientar que isso aqui não é uma receita de bolo e que daqui a pouco pode não ser empregável no blog que você escreve, mas é uma dica bacana, ao menos como critério aí de produção de conteúdo. Eu acho que vale a pena você parar e pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a forma de produção que eu vou expor nesse vídeo. E o último detalhe, eu gostaria de deixar claro também que eu nem sempre utilizo essa fórmula. Às vezes quando eu preciso atualizar o blog de última hora ou fazer uma atualização mais usual, digamos assim, de conteúdo, eu não utilizo essa técnica que eu vou falar aqui. Isso aqui eu uso quando eu vou fazer um artigo que eu quero mandar ele lá para o ranking de top de pesquisas, que eu quero ter bastante comentários, bastante interatividade com os usuários. Praticamente todos os artigos que eu tenho nos top do Google e que recebem praticamente comentário todo dia, que recebem uma visitação de centenas de pessoas diariamente, foram escritos utilizando essa técnica que eu vou passar aqui. No começo da série eu falei que a gente não ia ter roteiro para fazer as aulas do Vida de Blogueiro, mas eu fiz algumas anotações aqui que é para não esquecer de nenhum tópico na hora de falar, na hora de gravar aqui. Então, às vezes, na hora da gravação você acaba esquecendo de um item importante e vê isso só depois, acaba ficando o vídeo incompleto. Por isso eu tomei a liberdade de fazer algumas anotações aqui, que são os passos que eu sigo na hora de produzir um artigo para o blog. Então eu vou tentar explicar resumidamente cada um deles, até para não ficar chato demais o negócio. E vou tentar expor a minha ideia, a minha forma de pensamento, como que eu cheguei nessa forma de escrever artigos. Tudo começa com uma ideia, então o primeiro passo é ter a ideia principal sobre a qual você vai desenvolver, sobre a qual você vai escrever. E para ter essas ideias você precisa anotar tudo que vier na sua cabeça. Então anote, se você acordar às 2 da madrugada com uma ideia, você tem que ter lá no seu criado mudo um bloquinho de anotações. Se você lembrar de alguma coisa quando você estiver passeando, você tem que ter o teu bloquinho de anotações. Se você lembrar de alguma coisa quando está tomando banho, fala para alguém anotar para você, mas anota na hora que vir a ideia. Se você deixar passar 10, 15 minutos, talvez você já não lembre mais da ideia que você teve. Então tudo começa com a ideia principal e com a anotação dessa ideia, que é fundamental. Então anote todas as ideias que você tiver. Eu tenho uma folha com várias ideias anotadas, onde eu vou só colocando a ideia principal para a produção de artigos. E depois eu pego essa folha para então escolher sobre qual item que eu vou escrever o dia que eu tiver com a vontade de escrever, que eu tiver inspirado para escrever um artigo. Partindo dessa ideia principal, então eu vou escolher a ideia sobre a qual eu vou falar. Eu vou lá e crio o meu título e categorizo esse meu artigo. Esse é o segundo passo. Depois da ideia, eu crio um título e coloco ele na categoria adequada dentro do meu blog. Às vezes, depois que você escreve o conteúdo, você acaba mudando o título para adequar ele melhor ao que você escreveu, mas eu sempre começo pelo título antes. Depois que eu fiz o título e categorizei, eu parto para a escrita do meu artigo propriamente dito. Nessa hora eu vou tentar fazer o texto mais completo possível, vou escrever tudo o que eu pensei. Às vezes eu tenho ideias extras durante a escrita, então eu vou anotando tudo dentro do texto do meu artigo, vou escrevendo tudo que me vem na cabeça, de uma forma organizada, que tenha um começo, meio e fim, é lógico, porque senão depois fica muito ruim de arrumar as ideias que você escreveu, todas elas perdidas, uma no começo, uma no fim. Então, o terceiro passo é desenvolver o texto por completo. É muito importante que na hora que você estiver escrevendo o seu texto, você não tente fazer formatações, não adicione links, não adicione imagens, não faça nenhum tipo de formatação no seu texto enquanto você estiver escrevendo. Quando você está escrevendo, só escreva, produz todo o teu texto, esquece link, esquece formatação, imagem, tudo que for de extra você deixa para depois. Depois que você tiver todo o texto escrito, daí sim você vai dar uma lida nele de novo, uma relida no caso, e você vai adicionar todos os links que são relevantes para aquele texto, imagens se for o caso, e vai fazer a formatação do texto. Então essa é a quarta etapa.
Depois que você adicionou todos os links, imagens e formatou o teu texto, eu faço a criação então da thumbnail, da imagem de miniatura que eu vou usar no blog. Feito isso, eu tenho meu post praticamente concluído, mas falta uma etapa muito importante, que é a revisão daquele artigo. Como que eu vou revisar isso? Quando você acabou de escrever, as ideias ainda estão fluindo, ainda estão borbulhando na tua cabeça. Então não adianta você querer fazer a revisão logo na sequência após a escrita, porque você não vai enxergar erros de português, erros de concordância, você não vai ver esses erros dentro do teu texto. Então a dica de ouro aqui é: salva o rascunho no teu blog, deixa salvo lá dentro e abandona aquele post por uns 5 dias. Até que saia aquela ideia da tua cabeça, que você pare de ficar focado naquele conteúdo. Com outros afazeres você vai pensando outras coisas, vai esquecendo um pouquinho daquele texto. Eu costumo deixar de uma semana para outra sempre. E por último, sim, você vai lá e faz a revisão do teu texto para ver se não tem nenhum erro de português, nenhum erro de concordância. Então, deixando passar aí uns 5 dias, você vai ler lá, você vai encontrar mais facilmente os erros de português que você tem, os erros de concordância. Depois que fez a revisão, daí sim, o post está pronto, é só você agendar a publicação dele para quando for conveniente. Então, essas são as etapas que eu uso para escrever os artigos do blog atualmente, ao menos aqueles com importância maior no meu ponto de vista. Eu vou tentar então resumir todos os passos que eu falei aqui para você até fazer um checklist, daqui a pouco você quer anotar individualmente. Então tudo começou com a ideia principal, o primeiro passo foi ter a ideia. O segundo, a criação do título e a categorização. Terceiro passo, então, escrever todo o texto. O quarto, adicionar links, imagens e formatar o texto. O quinto passo, criar a miniatura. Se você não usa miniaturas, pula essa etapa. O sexto passo, então, salvar e deixar ele de molho por alguns dias, digamos assim. E por último, então, passados de 3 a 5 dias, fazer a revisão dele e agendar a publicação. Essa é a receita que eu uso para escrever os bons artigos que eu tenho hoje no blog, que eu considero bons e que também os leitores interagem bastante. E eu acho que é uma receita que vale a pena ser seguida ou ao menos testada por todo mundo que escreve conteúdos em texto. E com essas dicas de escrita encerramos o nosso Vida de Blogueiro de hoje. Se você gostou desse vídeo, avalie o nosso trabalho, você pode clicar em gostei, você pode compartilhar numa rede social, você pode deixar comentários para nós. Ou se você tiver alguma sugestão de assunto, envie para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela. No mais, meu muito obrigado pela sua audiência e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.